Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar sobre ansiedade. Você aí de casa sofre de ansiedade? Às vezes acha que está sofrendo, mas não sabe o que é. E hoje vamos estar falando um pouquinho aqui no nosso podcast. E para estar falando aqui comigo sobre esse tema, estou com a Juliana Franconeri, que é estrategista de performance, palestrante, mentora e reprogramadora mental. Também estou com a Heloíse Santana, que é especialista em beleza facial. E também estou com a Jana Rebussi, que é hipnoterapeuta, especialista no tratamento de traumas de infância e cura de doença, como ansiedade e depressão. Meninas, gratidão por vocês estarem aqui no podcast, nessa roda. Falar, né, sobre ansiedade, que eu acho que é o mal do século, de todas as pessoas aí vivendo ansiedade, também a depressão. E pra gente iniciar, gostaria que cada uma se apresentasse, falasse um pouquinho de vocês, o que cada uma faz. Vamos começar com a Ju. Então tá bom. Bom, gratidão por estar aqui hoje com essas mulheres extraordinárias. Bom, eu sou a Juliana Franconeri. Eu sou estrategista de performance, então eu trabalho há mais de 20 anos ajudando as empresas, principalmente os times comerciais, a alcançarem as performances. Tá acompanhando metas, desenhando e estruturando as equipes e qual é o planejamento para chegar na meta determinada. E aí, o meu grande desafio foi, por que eu não posso fazer isso para as pessoas? Sim. Porque muitas pessoas procrastinam, não conseguem alcançar os seus objetivos. Eu fiquei, gente, mas eu sei fazer isso. Então, eu acabei colocando isso para ajudar as pessoas. Então, eu me tornei estrategista de performance. Estou pegando tudo aquilo que eu aprendi ao meu longo dos 20 anos. E sendo mãe, esposa, que a gente tem que se organizar no dia a dia, eu acabei criando ali a minha metodologia e ajudando as pessoas. Então, hoje eu falo sobre isso. Eu sou palestrante, sou mentora e sou reprogramadora, porque eu também sou hipnoterapeuta. Legal. E é isso, eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre ansiedade e eu compartilhar um pouco do meu conhecimento. Obrigada, Imagina. Ju. Elô, se apresente aí pro pessoal de casa. A Elô tem uma história, né? Com ansiedade aí, vai estar contando um pouquinho pra gente também. Eu sou a Elô, gente. Eu sou profissional da área da beleza. Eu me identifico hoje como especialista da beleza facial das pessoas. Por quê? Porque eu passei por uma transição de carreira, então eu era bancária, não na época que eu trabalhava em banco, mundo corporativo, muita pressão, meta e tudo mais, e às vezes você não tem aquela estabilidade emocional, você precisa ter ali a gestão das suas emoções, eu não tinha, e aí isso desenvolveu a ansiedade. E a partir dessa ansiedade que eu tive, foi onde eu descobri esse mercado da beleza, que é o que realmente me faz feliz. Então, a partir da ansiedade, eu comecei a me cuidar e desenvolvi um hobby que era a maquiagem. E a partir da maquiagem, eu descobri o mundo inteiro, né? Então, é assim, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês essa história. E eu acho que vai ser bem legal, porque quem tá aí do outro lado vai poder também ver um pouquinho e, às vezes, se identificar. Sim, legal, Elô. Joana, se apresente aí pro pessoal de casa, fala um pouquinho de você. Bom, assim como a Elô, eu também fui bancária por mais de 20 anos da minha vida. E eu descobri a hipnoterapia por conta de uma depressão que eu tive. Não foi por causa dos bancos, mas sim por conta de um relacionamento abusivo. Eu convivi com um narcisista durante 5 anos da minha vida. E isso me trouxe uma depressão que durou 6 anos. Eu tive que tomar remédios durante bastante tempo. Tentei outros tratamentos também, mas com a hipnoterapia eu consegui me tratar e ficar boa. E nunca mais tive nenhuma recaída em apenas 4 consultas. E aquilo pra mim que foi muito revelador. Foi, gente, eu preciso fazer isso pelas outras pessoas também. Foi aí que eu decidi estudar a mente humana e conseguir também fazer isso pelas outras pessoas. Então, eu já atuo nesse ramo, já tem 2 anos que eu sou hipnoterapeuta, ajudando outras pessoas com diversos tipos de doença, inclusive doenças autoimunes também, que são chamadas doenças idiopáticas, onde a gente não tem uma origem, a medicina tradicional não consegue encontrar essa origem. São doenças que têm fundo emocional. Então, depressão, ansiedade, síndromes de todo tipo, a gente consegue tratar com resultados excelentes. Legal. A gente hoje, né, ansiedade,
como eu falei no início, tá crescendo muito, né? Até o filme Divertidamente, que é hoje, né, um símbolo para todo mundo, para as crianças, adolescentes, e para os jovens e adultos, né? A questão da ansiedade de como né? Como se expressar. E hoje a gente vê que tem muita ansiedade já desde a adolescência. E aí, pra gente iniciar, eu gostaria que cada uma falasse um pouquinho pra vocês o que vocês entendem por ansiedade, o que é ansiedade, né? Que muitas vezes a pessoa fala, ansiedade pra mim é só eu me sentir mal, acelerado, mas tem outros por trás. Aí cada uma falar um pouquinho do que vocês pensam, né? O que é ansiedade pra vocês. Tá bom. Bom, eu vou começar então. Ansiedade, eu gosto de fazer um pouco a comparação, que ela é como se fosse o oposto da depressão. Porque quando a gente fala de depressão, ela é muito voltada para o passado. Então, você está preso no passado. Ansiedade é aquele estresse que o teu corpo gera quando você tem dúvidas sobre o futuro. Então, você não sabe o que vai acontecer. Então, você tem aquele medo dentro de você. E aí, existem graus de ansiedade. Mas a ansiedade, ela faz parte do ser humano desde os primórdios, e ela serve muito para nos ajudar de várias formas. Só que com o nosso dia a dia hoje, como a gente vive nesse mundo estressante, nessa loucura, a gente acabou criando níveis muito mais agudos de ansiedade. Então isso vai criando várias crises, podem ter sido criados lá atrás também com alguns traumas, etc. Então se você não conseguir tratar muito bem e não tiver ferramentas para saber lidar com a ansiedade, você pode gerar ali várias doenças. Então, e você não consegue nem evoluir em carreira, você pode ter problemas dentro de casa, com relacionamentos. Sim. Então, a ansiedade, ela sim é normal até certo ponto. Você precisa saber cuidar dela e saber o momento certo de acalmar ela. Senão você precisa de apoio. E você falou aí que é até certo ponto. Como que a gente consegue saber que até que ponto a minha ansiedade ali não vai me atrapalhar, tá, Ju? A ansiedade é assim, se você sabe que você tem uma entrevista, eu sei que eu tenho uma entrevista aqui no podcast, então eu ficar ansiosa, dar aquele frio na barriga, aquela palpitação, é normal. Agora, se você falar pra mim que todos os dias eu tô sempre preocupada com alguma coisa, eu tô sempre com esse sentimento, alguma coisa tá errada. Sim. Não é normal você sentir isso todos os dias, todos os momentos. Sabe, a cabeça não para, você não consegue dormir. Então, isso já é preocupante. Agora, se você tem momentos específicos que você precisa estar preparado, alguma coisa diferente, que gera aquela ansiedade, aquela insegurança de algo importante para ser feito, é normal. Então, se eu vou fazer uma entrevista... Eu falo friozinho na barriga, né? Exato. Então, se assim, eu vou fazer uma entrevista de trabalho... Tudo bem, você ficar com aquele friozinho. Vou fazer uma palestra. Toda vez que eu vou fazer uma palestra, eu adoro. Mas sempre me dá um frio na barriga. Eu não durmo direito à noite, porque eu fico pensando um monte de coisa. Mas eu apresentei, acabou. Acabou. Então, tudo bem, eu tenho ferramentas, mas as pessoas que não têm essas ferramentas, elas precisam procurar ajuda. Sim. Eloy, para você, aí o que é ansiedade? Como que você descobriu também, né? Essa questão sua com a ansiedade. Como que é para você isso? Ansiedade para mim hoje, Nath, é uma coisa muito do ser humano, que nem a Ju falou. É normal as pessoas terem ansiedade, é um sentimento, é uma emoção. Só que eu me considero muito ansiosa desde sempre, desde pequena. E aí eu tinha aquela questão de, nossa, eu tô ansiosa porque eu vou fazer tal coisa. Só que isso, quando eu fui trabalhar no mundo corporativo, em banco, foi quando eu descobri realmente que aquilo me fazia mal. Porque até então, quando você é criança, você não tem esses compromissos que você fica ali preocupado. Sim. E quando eu estava no mundo corporativo, sim. Então, tipo, aquela ansiedade de, eu vou entregar a meta do fim do mês? Mas como que eu vou fazer para entregar? E aí você não consegue criar estratégias. Você simplesmente quer fazer aquilo hoje, só que não dá. Tem coisa que a gente precisa de tempo, né? Precisa se planejar, entrar em contato. E a ansiedade começou a me fazer mal. Então, a ansiedade, ela é aquele sentimento que você tem, que você não sabe o que tá sentindo. Sabe aquela sensação que tudo tá muito rápido, coração palpitando, você começa a tremer? E eu descobri assim. E no início, quando eu comecei a ter crises, eu não sabia exatamente o que era isso, né? Porque eu comecei a ter crise, eu tava com uma questão no trabalho, justamente por conta de outros profissionais, meta e tudo mais. E aí eu ficava tremendo do nada.
Aí eu falava, gente, o que é isso? Não é normal. Não é né? normal. Aí, no outro dia, não dormia direito, sonhava com o trabalho a noite inteira. Aí, na hora de ir pro trabalho, não queria chegar no trabalho. Então, aí o corpo vai dando sinais, né? O corpo fala, né? O corpo fala totalmente. E eu me sentia assim, nossa, mas eu não quero ir. Começava a chorar. E eu nunca fui uma pessoa de chorar, nem quando eu era pequena, nunca fui muito emotiva. Mas aí eu começava a chorar. E aquela sensação, gente, é horrível. E você não sabe exatamente o que tá acontecendo. E só depois de várias consultas médicas, tentando entender o que estava acontecendo, que eu descobri que era crise de ansiedade. E aí só a partir daí que eu realmente comecei a me cuidar. Legal. E pra você, Joana, nossa hipnoterapeuta, o que é ansiedade para o pessoal de casa, né? Descobrir aí, será que eu tô tendo ansiedade? Será que é? Será que não é? Bom, a ansiedade, a raiz dela, principalmente, é o medo. Então, essa emoção do medo, a gente não consegue lidar com essa emoção. E muitas vezes ela traz tremores, ela traz falta de ar, ela traz palpitação e muitos sintomas físicos que a gente não consegue controlar, porque a gente não sabe lidar com as emoções. Nós somos analfabetos emocionais, até que a gente procure uma terapia e que a gente consiga entender o que está se passando no nosso corpo. Quem comanda tudo isso é a nossa mente emocional, que é o nosso subconsciente, onde estão as nossas emoções e aonde a gente teve isso na raiz da infância, porque as nossas emoções primárias foram vivenciadas na infância. Então, pela primeira vez eu senti medo, depois esse medo ele veio sendo reforçado com alguns outros fatores e eles foram ampliados e isso me trouxe depois, quando adulta, uma somatização desse medo, que é quando eclode a ansiedade ou alguma outra doença, né? Ansiedade é o tema que a gente está falando aqui, mas poderia ser uma depressão, poderia ser alguma outra doença até de pele, uma doença autoimune, por conta de um medo que eu senti na minha infância, um medo que não foi tratado. Então, essa é a origem da ansiedade. Isso é a ansiedade, quando eu tenho sintomas corporais que me paralisam. O medo, ele é uma emoção super útil para o ser humano, assim como a tristeza, assim como outras emoções são úteis também. Por exemplo, quando você está atravessando a rua e você vê um carro vindo na sua direção e você tem medo, você vai sair para outra rua, vai atravessar a rua. Quando você vê alguém que você não confia, você atravessa. Então, o medo ele é uma emoção útil para o ser humano, mas ele passa a ser uma emoção que não é útil, a ansiedade, por exemplo, quando isso paralisa você, quando isso te traz uma sensação ruim no corpo, sintomas dessa forma. E você falou da questão, né, que a gente não sabe gerir as nossas emoções, né? E realmente, às vezes, a pessoa ela não sabe o que ela tem, não sabe se é uma tristeza, né? Se ela tá com medo, se ela tá ali ansiosa. E é justamente a ansiedade, eu acho que ela mostra muito no corpo. Sim. Tem pessoas que às vezes é a falta de ar, tem pessoas que às vezes não é falta de ar, é o tremor. Então, vai de cada pessoa essa questão da ansiedade? Sim, vai de cada pessoa. Tem pessoas que têm mais de um sintoma. É comum ter mais de um sintoma. Então, tem pessoas que chegam até o nível de ter que ir para o hospital com pressão altíssima. Eu peguei uma cliente esses dias que ela tinha picos de pressão alta o tempo todo e ela ia para o hospital e o médico falava para ela, mas você não tem nada, sua saúde está normal. Isso é um indício que, com certeza, é alguma coisa de fundo emocional que precisa ser tratado, que precisa ser olhado. Imagine, você tá lá, né, desesperada, você sabe que tem alguma coisa errada com você, aí você vai falar, mas você não tem nada. Aí a pessoa fica assim, como eu não tenho, né? Acho que aí você fica pensando, caçando ali, tá, o que que eu vou ter, né? E você fica tratando com remédios. Porém, o remédio, ele só vai aliviar o sintoma naquele momento. Então, você vai tomando o remédio, vai ampliando a dose do remédio, sem nunca olhar para a causa raiz. Exato. Que tá lá num trauma que você teve em algum momento, quando você era criança. E os médicos tradicionais, infelizmente, não têm essa cultura de olhar para o ser humano como um ser integral. Mente e corpo integrados, são uma coisa só. Então, o cérebro da criança, ele teve um dano lá atrás e ele foi trazendo aquela sensação ruim até chegar na vida adulta. E na vida adulta, realmente, isso virou uma doença. Mas os médicos tradicionais não sabem a origem ou tratam apenas os sintomas. E às vezes tem pessoas que nem falam que é uma doença, né? Não, tem Exato. muita gente que esconde. Muita gente que não quer falar. E aí vocês falando sobre médicos não atenderem, não entender o lado emocional, eu tenho uma amiga que inclusive foi parar no cardiologista com palpitação.
Chegou lá, o médico fez todos os exames e falou, você não tem nada, você tem ansiedade. E aí toca ir para um psicanalista para tratar. E é muito difícil você chegar no hospital e o médico falar pra você não tem nada. É Porque você chega com aquela dor no peito e eu achei que eu tava infartando. E aí eu cheguei no hospital e, tipo, já me passaram na frente de todo mundo. Aí vai e faz um eletrocardiograma e aí, não, tá normal. E aí você fala, mas eu não tô normal. Eu sentia. E aí eu senti meu braço todo dormente. Né? E aí eu falei assim, gente, eu tô infartando, corri pro hospital. Mas só nessa hora que você vê que realmente o seu corpo tá falando, que aí você começa a prestar atenção. E aí falam pra você assim, é só ansiedade. Aí você fala assim, mas o que é só ansiedade? Aí eu até lembro, né? A primeira vez que eu fui no psiquiatra, o psiquiatra falou assim pra mim, não, pode falar. Eu falei por 1 hora inteira, chorei essa 1 hora inteira. Aí ele virou pra mim e falou assim, então, você só vai tomar aqui esse remédio por tantos dias, isso e aquilo. E aí eu fiquei assim, como assim eu só vou tomar? E aí eu não quis tomar o remédio. Porque eu falei assim, mas eu preciso entender o que tá acontecendo. E por muito tempo eu não quis tomar remédio e aí piorou. Porque eu também acredito que depende muito. Além de você ter que ver o estado emocional, você tem que ver a sua situação naquele momento. Se talvez eu tivesse começado a tratar antes, talvez não tivesse piorado tanto. Mas aí eu decidi realmente ir pra terapia e tudo mais. E aí foi onde eu realmente encontrei a causa e como me libertar daquilo. Mas é complicado você chegar no hospital e a pessoa falar, não, você não tem nada. Ótima decisão de ter procurado terapia, né? Porque o remédio, ele ajuda em determinado momento. Então, assim, quando você tá na crise, quando você tá no momento que realmente você não conseguiu ainda encontrar a raiz, o remédio me ajudou muito na minha depressão também. Foram 6 anos ali tomando e me dava uma certa qualidade de vida, porque tem outras coisas que o remédio tira de você também, né? Sim. Então você tem muitos outros efeitos que acabam tendo, dependendo da pessoa, mas o remédio ele não vai resolver. Você vai tomar a vida toda remédio, talvez ele vai atrapalhar em outros remédios que você precise tomar, como foi um caso, por exemplo, de um cliente que eu atendi, ele era médico e ele tinha teve tuberculose. E aí, um remédio inibia o outro. Então, ele ficou numa crise do pânico, assim, muito séria. Ele veio procurar hipnoterapia, tratou e ficou bem. Mas até ele encontrar essa outra forma de terapia, de se cuidar, o remédio foi o que ajudou. Camufla, né? E foi camuflando ali, né? Então, nunca falo para não tomar remédio ou para parar de tomar remédio repentinamente, porque isso também causa um prejuízo muito grande para a saúde. Mas o ideal é tratar a causa raiz e depois tirar o remédio aos poucos. Sim. Foi o que eu fiz. Hoje, Ju, fala um pouquinho, né, da questão do mundo corporativo, porque a gente vê, né, as pessoas aí no mundo corporativo tendo muita ansiedade, como que isso atrapalha o desenvolvimento, né, da equipe, e o que a equipe, a empresa pode estar fazendo por esse colaborador também, né, quais estratégias, tem alguma estratégia que dá para colocar aí, para melhorar essas crises de ansiedade? Tem. Na verdade, assim, o mundo corporativo, principalmente quando você pensa na área comercial em si, sofre uma pressão de manhã à noite para trazer resultados. Então, isso acaba gerando uma ansiedade de bater metas em todo mundo. E eu acho que o principal ali acaba sendo a liderança. Porque a liderança, ela sofre uma pressão de todos os lados. É de cima, são dos seus colaboradores, é da necessidade de entregar, às vezes são coisas de dentro de casa. Mas falando do ambiente corporativo, existem várias variáveis para ajudar ele. Primeiro que, pensando... Nós, como seres humanos, a gente sabe que 95% das coisas que a gente imagina, inclusive na ansiedade, elas não vão acontecer. Existem pesquisas que já comprovaram isso. Então, o que a gente precisa primeiro é começar, aos poucos, a entender que tudo que eu estou pensando, que eu estou viajando ali dentro, que pode acontecer, não vai. Mas aí tem outras ferramentas. Então, a gente pode fazer terapias. Então, é super legal que os líderes, eles entendam que a terapia é extremamente importante, principalmente se ele está sempre ansioso. Não adianta só eu ensinar para ele técnica de meditação e respiração. Vai ser útil? É super útil, mas ele precisa de um acompanhamento. Então, procurar uma Joana faz toda a diferença. Sim. Quando a gente pensa também em outras soluções, meditação ligada com respiração.
Se você souber respirar e meditar, você consegue trazer foco, você consegue ter mais calma para saber exatamente o que você precisa fazer. E a respiração, da mesma forma que ela acelerada é quando você está ansioso, se você controla ela e começa a acalmar a respiração, você literalmente se acalma e começa a entender a situação. Então, o líder, eu falo isso muito para minhas filhas, para o meu marido, principalmente para minha filha mais nova, que ela é bastante ansiosa. Então ela começa a ficar, calma, Cecília. Eu fico desse jeito respira. também. Aí eu fico, lembra que eu já te ensinei? Sim. Respira profundo. E o respirar é fundo mesmo, usando aqui em cima. Então você enche, segura e solta. No começo parece besteira, mas você fez isso em 1, 2 minutos, cara, você acalma na hora. Então o que eu gosto de falar muito pro pessoal, aprenda a respirar. Uma outra coisa importante lembra que eu te falei que a gente viaja muito, imaginando várias coisas que podem acontecer? E às vezes nem acontece. E não né? acontece? Se você for organizado e planejado, muita coisa você consegue mitigar antes. Então, por isso que eu comecei a trabalhar justamente com isso, porque as pessoas não são organizadas. Elas não conseguem minimamente trabalhar com uma agenda. Nem que seja agenda de papel, sabe? Você pega um papel, um lápis e começa a anotar. Faz uma lista toda segunda-feira e vai acompanhando o que você tem para fazer. Porque depois você não fica, meu Deus, eu esqueci daquilo. Não, já tá lá. Sim. Então, você mitiga essa ansiedade no ambiente de trabalho sendo organizado. Então, existem várias ferramentas. E a empresa também, ela pode fazer webinars, ela pode fazer workshops, pode trazer bons palestrantes ou pessoas que estejam preparadas para treinar os times, trazendo essas ferramentas e fazendo acompanhamento. Mentorias, coachings também são super importantes para os líderes, para que justamente ensinem eles a se desenvolver, ensinem algumas técnicas e que ajude eles a ter uma visão diferente do ambiente de trabalho. Então ele tá lá no dia a dia, sabe aquela história, eu tô dentro do meu quadrado, eu só vou enxergar aquilo. Às vezes eu tô tão estressado, tão ansioso, tão irritado, que eu não consigo ver uma solução simples. Então se você tem alguém para te direcionar, vai te ajudar muito. Então, falando assim no ambiente de trabalho, existem várias ferramentas. Eu posso te ensinar desde meditação até o planejamento estratégico. Então, você precisa minimamente saber se organizar, cuidar de si, da sua saúde emocional. Eu acho que é essencial. Todas as pessoas deveriam fazer isso. Todas. Mas sem hoje exceção. a gente vê que para a mulher é mais fácil, né? Homem ainda tem muito procurar uma preconceito. ajuda, né, saúde mental, ainda dos homens ainda tem É mais difícil. É mais difícil, né? Essa é a importância da mulher. Um recado para os homens, gente. Planejamento e terapia é estratégico para o negócio de vocês. Porque se o colaborador, às vezes ele sabe tudo que ele tem que fazer, né, Ju? Mas ele não consegue executar. Porque dentro dele tem uma procrastinação que tem uma origem mais profunda. Exato. Então, olhar para essas questões, desbloquear tudo isso é estratégico para a empresa. É isso. Não é meramente um treinamento, não é meramente um workshop. É trazer, inclusive, mais resultados para todos ao redor de uma forma mais leve e tranquila. É isso. E a procrastinação justamente é isso. Ela tem fundo emocional. Porque você começa a imaginar situações... Porque você só vai fazer alguma atividade se você vê um benefício nela. Se você tem uma tarefa chata para fazer... Qual que é o benefício de fazer aquilo? Nenhuma. Então, você começa a pensar outros benefícios. Não é mais gostoso ficar sentada no sofá? Enrolar alguma coisa? Então, você vai criando ali empecilhos e deixa de fazer o que deveria ser feito. Por isso, quando você se organiza, você sabe o que você tem para fazer. Mas aí existem técnicas. Então, você tem que se organizar de uma forma que você quebre em blocos, que você não tenha que fazer aquele planejamento. Como será a minha meta daqui 5 anos? Você não vai fazer. Porque daqui 5 anos já mudou muita coisa. Então, você precisa se organizar de uma forma mais estruturada. Mas sim, procrastinação tem muito fundo emocional. E não esqueça que procrastinar, ela vem do procrastinare. Procrastinar nada mais é do que empurrar para amanhã. Sempre deixar para depois. Amanhã eu faço, né? E você nunca vai fazer. E lembra, o que você falou ontem que você ia fazer hoje, você não fez. É verdade. Elô, você falou, né, da questão que você... trabalhou, né, no ramo bancário. Como que isso teve um desenvolvimento aí para sua questão da sua ansiedade, questão de metas, de entrega? Teve algum impacto para você? Ai, teve todos os impactos, né? Na verdade, assim, foi que nem a Ju falou.
Às vezes, se o líder ele ainda não sabe se posicionar ali e ajudar seus funcionários, isso impacta totalmente. Então, eu passei por isso. Por quê? Porque eu era aquela pessoa, eu sempre fui, né? Eu gosto de fazer as coisas com excelência, eu gosto de ir entregar o meu melhor realmente para aquilo. Só que se a pessoa que tá ali, o seu líder, não tá nem aí para aquilo, só tá pensando em te cobrar porque recebeu meta lá de cima, e aí tá pensando, ah, não, tem que entregar e se vira, não tá pensando como pessoa, isso atrapalha totalmente. E aí influencia na saúde dos seus funcionários. E foi justamente o que aconteceu comigo. Essa questão de muita cobrança, meta, eu queria entregar, porque realmente eu até que fazia um trabalho muito bom com isso. E eu gostava muito, só que eu gostava de ouvir as pessoas, então eu era gerente de contas, eu gostava de conversar com o meu cliente, conhecer pessoas, tanto que hoje eu falo, gente, qualquer coisa que você me der pra falar com pessoas, eu tenho certeza que eu vou me dar bem, porque eu gosto de conhecer a história das pessoas. Só que se o seu chefe tá ali, não, ó, vai, rápido, não, vai, para de conversinha, passa pro próximo cliente, olha a fila, olha o tempo. Isso influencia muito, porque aí vai contra os seus valores. Então, por exemplo, eu era uma pessoa que gostava muito de fazer as coisas com excelência, explicar, mostrar, circular. E aí o seu chefe tá ali em cima de você, não faz isso, vai, corre, tem meta disso, daquilo. Você tá, tipo, indo contra os seus princípios. Então, aquilo mexe muito com o seu senso de justiça e faz a sua ansiedade ativar ainda mais. Você descobriu que você tinha essas crises de ansiedades quando você trabalhava já no banco. Que você Sim. falou, é aqui que tá me causando. Sim, foi isso. E na época eu trabalhava em uma agência específica. E nessa agência o meu chefe ele não sabia liderar. Então ele não trazia a equipe para si. Ele sempre colocando a culpa na gente e tudo mais. E aquilo ia pesando. E aí foi onde eu percebi que eu realmente... eu não tô mais bem nesse ambiente. Comecei a fazer terapia e tudo mais. E depois desse período, eu troquei de agência. E aí, quando eu troquei de agência, mudou o ambiente. Então, tipo, mudou tudo. Continuei com a terapia, até que eu fui liberada depois de um período. Mas mudou totalmente, porque você saiu daquele ambiente que te faz mal. Legal. Ô, Joana, você falou, né, da questão da ansiedade, ela vem de algo emocional, geralmente, na nossa infância. Quais são, assim, possíveis gatilhos que pode acionar essas crises de ansiedade? Tem assim, nossa, vai acionar, tem algum jeito de saber que pode acionar as ansiedades? Olha, é bem difícil a pessoa saber, mas quando ela tem muitas crises, ela já começa a identificar alguns padrões e a saber que aquela crise vai começar. Então, para isso, ela pode fazer exercícios de respiração para ajudar a controlar aquela crise naquele momento e também sair do ambiente que está fazendo ela ter aqueles gatilhos de ansiedade. E para cada pessoa isso vai funcionar de uma forma diferente. Já peguei clientes também que eu atendi e a pessoa simplesmente estava fazendo o dia a dia dela e um pensamento que veio começou a acionar uma crise de ansiedade. Não necessariamente tinha uma briga acontecendo, não necessariamente tinha uma cobrança acontecendo, mas o simples medo de alguma coisa, ou o simples fato dela pensar alguma coisa já engatilhou uma crise. Então isso é um sinal bem claro que precisa realmente ser tratado, porque você está no seu dia a dia, não tem um perigo eminente que vai chegar até você naquele momento, e você tem uma palpitação, tem uma crise, não consegue respirar, é um sinal de que você precisa procurar ajuda. E a ansiedade, ela tem cura? Tem cura. A gente não promete cura como hipnoterapeuta, não posso falar, você vai ficar curado, porque depende da pessoa. Então, tem como exemplo, a pessoa tá fazendo o atendimento com você, né? E aí vê a melhora, tem alta. Mas essa ansiedade, ela pode voltar? É muito difícil voltar. Todos os casos que eu tratei não voltaram, porque você tratou a causa raiz do que era o primeiro elemento que te trouxe ansiedade na sua vida e que foi reforçando. Então, a gente trata a causa raiz e trata também os eventos subsequentes que fizeram com que essa ansiedade fosse reforçada dentro de você. E a partir dali, você não tem mais necessidade de ter o sintoma, porque a sua mente subconsciente, ela entendeu o que causou ansiedade em você lá atrás e como você veio trazendo isso até a sua vida adulta. Um exemplo, tem casos um pouco mais sérios em que a ansiedade é causada por
por um luto que aconteceu ali na família, ou por um abandono que aconteceu na família. Já peguei casos de pessoas que foram abandonadas e ficaram com claustrofobia de locais fechados, porque depois os primos começaram a colocar medo na pessoa, e aí houve um outro episódio em que ela foi trancada no banheiro, então isso aumentou esse medo dentro dela, se transformou numa claustrofobia, onde ela não consegue nem ficar num local fechado como nós estamos aqui. Então é muito sério, é mais um tipo de ansiedade, a claustrofobia. E isso acontece porque a gente tem um episódio na infância, onde o medo foi muito forte ali, ou esses casos mais urgentes, ou também casos mais simples. Por exemplo, eu estava no meu berço, ninguém viu que eu estava chorando e precisando de ajuda, porque minha fralda estava molhada e alguma coisa acontecendo comigo, ou eu estava com fome, e eu fiquei com medo de ser abandonado, porque o ser humano, ele é o único animal que ele passa mais tempo precisando do auxílio dos pais para poder sobreviver. Então, quando ele é muito pequeno, o medo ele é muito natural na criança, no nenenzinho, porque ele acha que ele vai morrer. Qualquer coisa que ele não for alimentado adequadamente, se ele não for limpo, se ele não for tratado com carinho, se não tiver afeto para aquela criança, ele vai sentir abandonado, rejeitado, e ali começa realmente uma semente que vem se fortalecendo com outros tipos de medo que vão trazendo ansiedade para aquela criança. Então, tudo isso começa mesmo lá desde atrás. na infância. É que a gente precisa entender que a mente da criança é diferente da nossa adulto. Todas as experiências que a gente já passou e o que a gente já conhece da vida como um todo e as emoções. A criança, ela passa por N situações, mas ela não sabe lidar com aquilo. É o que a Jo falou. Ela tem medo de tudo, porque ela não sabe como lidar com aquilo. E às vezes não sabe como falar, Não né? sabe. Pedir ajuda. Exato. Também. E aí vai criando traumas ao longo da vida, que aquilo vai aparecendo quando você menos espera. E tava lá atrás. A criança não fala, não anda, não consegue se comunicar. O único jeito que ela tem de se comunicar é chorar. Então, quando a criança chora, é um pedido de ajuda, de socorro. Tem pais que acreditam que deixar a criança chorar no berço é uma boa estratégia de educação. Então, nesses casos, é mais provável que a criança desenvolva um trauma depois. De abandono, do que você né? já ir lá e já cuidar e já tratar a criança. Né? Como o Dr. Gabor Maté, que é um médico húngaro-canadense, fala, ele é um judeu e ele nasceu na época da Segunda Guerra Mundial, em 1944. E ele teve que ser separado da mãe dele em um determinado período da vida dele, porque naquela época da guerra, os avós dele foram para Auschwitz e morreram em Auschwitz. Então foi uma loucura, ele teve que ser mandado para casa da tia dele. E ele conta essa história que na velhice dele, na fase adulta dele, quando ele sentia que ele estava sendo rejeitado, ele já ficava com aquele sentimento de que não falava com a esposa dele, por exemplo, um episódio que a esposa dele não conseguiu buscar ele no aeroporto. E aí ele já ficou de mal da esposa dele, sem falar com a esposa dele, por conta daquele fato, porque ele se sentiu rejeitado. Só que aquilo está na mente da criança dele. Então, ele tem uma criança interior, todos nós temos uma criança interior dentro de nós, que em algum momento na nossa linha do tempo foi ferida. Só que a mente não diferencia presente, passado e futuro. Se você lembrar de um fato infeliz da sua vida, é provável que você sinta aquela emoção novamente. Se você lembrar com bastante clareza, você vai sentir. Corpo, né? O seu corpo. Parece que você tá revivendo. Parece que você a mesma coisa de anos atrás. De anos atrás. Lembrar de um sabor da infância, lembrar de algo bom, você também sente aquela alegria. A mente, ela não consegue distinguir. Então, por isso acontecem esses traumas lá atrás que reverberam na nossa vida adulta. Legal. Ô, Ju, né, você que trabalha mais nessa questão de performance do mundo corporativo, às vezes a gente vê que são pessoas mais de idades que são líderes, né? Hoje já mudou muito, às vezes tem jovens o cenário também. Tá bem diferente, Mas como que é essa questão, às vezes, de uma pessoa mais velha, que às vezes não entende essa questão de ansiedade, de depressão, porque às vezes a gente escuta, né? Mas isso eu acho frescura, isso não é... A gente vê que já mudou muita coisa, mas ainda sempre tem, principalmente eu acho que em cidades pequenas, né? Eu vejo que lá na minha cidade, eu vim do interior de Paraná, as pessoas ainda são muito engessadas. Sim, tem né? muito E não ainda. querem mudar. Eu não preciso de uma terapia, eu não preciso passar por um coach, minha empresa é assim, se funciona
funcionário quiser, ele que procure ajuda. Você já teve algum caso assim? Poucos, mas existem. É que o pessoal... Hoje a gente está mais preocupado com a inteligência emocional. Sim. Hoje, principalmente a geração mais nova, ali, sei lá, dos 40 para baixo, ali o pessoal realmente é preocupado com a inteligência emocional. O resto, inclusive meu pai, mãe, minha mãe nem tanto. Mas quando você pensa um pouco mais velho, realmente, é frescura. Então, para você trabalhar com esse pessoal é um pouco mais difícil. Você precisa ter ferramentas para trabalhar com eles. Então, feedback, porque se uma pessoa é um líder, ele tem alguém, o líder em cima. Sim. Feedback é importante, mas você precisa ter jeitos e jeitos de dar o feedback para a pessoa. Então, o líder tem um papel extremamente importante. Então, se você é líder de líder, você precisa ficar em cima. A sua liderança, ela reflete os resultados da sua equipe. Então, você precisa ficar muito atento no que está acontecendo. Se o time não está performando, você precisa entender o que está acontecendo. Então, como você pode fazer para melhorar? Então, o RH é extremamente importante, liderança é extremamente importante para trabalhar com essa pessoa, com esse líder. E fazer com que ele entenda, não necessariamente invadir o espaço dele, porque provavelmente ele vai falar que não. Mas você trabalhar muito próximo dele e trazendo evidências para esse líder, você consegue aos poucos fazer com que ele enxergue. Mas você não pode ser muito agressivo e falar assim, você está ansioso, você está com depressão, porque ele não vai te escutar. Então você precisa ter estratégias ali com várias pessoas para te apoiar, para que você consiga ajudar esse líder mais quadrado, né? Sim. Os modus operandi mais antigos. Agora, os mais novos não, eles são mais conscientes e muitos pedem mesmo ajuda, procuram uma mentoria, procuram um pessoal de RH ou o seu próprio líder. Eles mesmos, por sua livre e espontânea vontade, acabam procurando terapeutas, etc. Então, é mais fácil tratar nesses casos. Agora, os mais antigos, não, você precisa ter jeitos e jeitos para tratar com eles. E eu acho que também, muitos líderes sofrem com essa questão de ansiedade, né? Muito. Por conta dessa pressão também. Muito. Igual você falou, ele tem que cuidar ali do pessoal, aí já tem essa pressão, aí acima dele tem outro líder que cobra ele. Mas aí é a importância da cultura da empresa. Sim. As empresas precisam começar a rever, isso vem lá de cima. Lembra que a empresa é o reflexo da liderança. Quem é um CEO, quem é o presidente, quem é o managing director? Então, a gente precisa começar a entender como é que é a cultura dessa empresa. Então, isso é super importante você ter uma empresa, algum profissional que esteja capacitado para ajudar nesse direcionamento. Então, entender quais são os valores, os princípios, para você trabalhar com a alta liderança e fazer com que você mude ali o sistema cultural da empresa para depois você repassar. Sim. Então, é uma hierarquia. Ele começa ali na pirâmide, desde o alto, ele vai baixando. Então, da forma com que lá em cima se comporta, é como você vai colher o resultado lá embaixo. Legal. Então, o time, ele é o reflexo da liderança. Sim. Oi, Elo, hoje você trabalha aí no ramo da beleza, né? Sim. Como foi para você sair do mundo corporativo, ter a sua empresa e hoje, né, como esse ramo te ajudou, esse hobby, né, te ajudou aí com a sua ansiedade, te ajuda também, né? Na verdade, a ansiedade no momento que eu decidi ir para a área da beleza foi realmente o pontapé inicial. Porque, além daquele episódio que eu comentei com vocês, teve um outro momento que eu comecei a fazer terapia novamente por conta disso. Eu tinha mudado de cargo, e o que deveria ser bom, porque quando você muda de cargo, tá sendo uma promoção e tudo mais. Mas eu não conseguia ficar bem, porque era um cargo que eu não dominava. E eu nunca tinha tido treinamento, e era aquele negócio, né? Te larga lá e se vira. E aquilo me fazia muito mal. Aí eu comecei a fazer terapia novamente, justamente para isso, para falar, não, eu preciso aprender a lidar com essa situação, gerir minhas emoções. Eu já pesquisava muito sobre inteligência emocional. E aí aquilo me trouxe um estralo de, Elô, peraí, tem algo errado. Aí eu continuei ali, com a terapia fui melhorando. Só que chegou um momento que o meu gestor, ele era muito bom na época. O líder faz total diferença nisso, né? Porque o meu gestor, ele fez o quê? Elô, fica tomando conta aí. Ele me incluía nas coisas, mas ele sempre passava de uma forma diferente, não do jeito que ele recebia. Até que ele foi desligado. E eu era abaixo dele. Então, eu já era imediata ali. Eu precisava,
ter as mesmas coisas que ele. Só que eu não tinha aquela capacidade naquele momento. Então, as pessoas da liderança, da gerência regional, entravam em contato, gritando, falando um monte. E foi onde desenvolvi todas essas questões, novamente. Porque talvez até, que nem a Joana falou, talvez até não estivesse totalmente na raiz, né, do problema. Eu melhorei porque eu saí do ambiente, mas não curou a raiz. E aí, aquilo foi me trazendo de novo aquela questão de ansiedade. Eu dirigia gritando, tipo, eu ia embora num nível terrível. Eu nunca nem falei, assim, nas redes sociais, mas eu já pensei em pegar o carro e jogar da ponte, porque eu falava, não, se eu fizer isso, vai acabar aqui. Acaba a dor, né? Acaba a dor. Na verdade, não acaba, né? Só que naquele momento de estresse... É o que a pessoa pensa, né? É o que vou você tirar, pensa. não consigo tirar, vou acabar com a minha vida pra tirar a dor. Eu já não aguento mais viver isso, então eu vou tirar minha vida. E aí, quando eu cheguei em casa, nesse dia, eu falei pro meu marido, ele falou, não, você precisa se cuidar. Aí eu comecei a me posicionar mediante a regional que eu tava falando. E a regional, ela falou, não, você não vai, você tem que fazer, você tem que dar conta. Eu falei, não, eu não vou dar conta, esse não é meu cargo, não vou fazer isso. E aí, eu continuei a terapia que eu já estava caminhando. Só que aí, naquele momento, eu falei assim, peraí, não é isso que eu quero pra minha vida. Então, se não é isso que eu quero pra minha vida, eu preciso tomar um rumo. Aí eu comecei a fazer planos de negócios. Por quê? Porque eu já tinha começado esse hobby lá atrás. Então, eu já tinha feito um hobby, já tinha feito um curso de maquiagem. Então, eu já tinha descoberto aí todo um mundo. E eu falava sempre, né? Quando eu atendia minhas clientes, era o momento que eu descansava. Eu chegava super cansada do banco. E à noite, eu ficava até 11 horas da noite atendendo as clientes. E eu descansava ali. Eu falava, gente, aqui me faz feliz. E aí, trabalhando nisso, eu falei assim, não, então eu vou sair do banco e vou trabalhar com isso. Aí me planejei por 1 ano, mais ou menos, para poder realmente abrir o meu espaço, que é aquele sonho de abrir um espaço, ter seu negócio próprio, pensar em ter equipe, não fazer a mesma coisa que fizeram com você, envolver as pessoas ali, e isso me trouxe um norte, um propósito. E aí, o que eu falei no início, né? Que quando você é apaixonado por pessoas, você realmente se importa. E trabalhar na área da beleza, pra mim, é isso. Porque eu trago um propósito pra vida da mulher que chega lá justamente com ansiedade. Então, é bem legal. Eu faria tudo novamente. Hoje você vê que você tá aí no seu propósito. Sim. Totalmente. Porque transformar uma coisa que é ali visível para uma pessoa que não se sente bonita, que tá passando às vezes pela mesma coisa que eu passei, eu posso transformar a vida dela a partir disso. Então eu sempre falo, né, que eu gosto de transformar beleza em autoestima, porque a autoestima faz a pessoa sair de qualquer coisa. Sim, legal. Ô, Joana, fala um pouquinho de como que a ansiedade ela pode afetar aí, né, o corpo físico das pessoas. É aquilo que a gente já conversou, né? A pessoa, ela tem ela não consegue realmente fazer as coisas e ela se paralisa. Então, tudo que ela vai fazer, ela sente uma falta de ar, ela sente tremores no corpo, ela não consegue dormir porque fica pensando naquilo que precisa fazer e não deu conta de fazer. Então, às vezes, as pessoas têm até um pouco de uma ideia que não é a ideia mais adequada de pensar que, eu sou ansiosa, então eu sou mais produtiva. Na verdade, é o contrário. Você não é produtivo quando você é ansioso, porque você fica sempre muito preocupado. E nos casos onde a ansiedade ela é mais exacerbada, você pode até ir para o hospital com alguns sintomas, como se fosse infarto, com pressão alta, com coisas de falta de ar que você pensa realmente que são problemas físicos, quando na verdade a sua mente é que tá dando esses sinais para você. E a mente é o que comanda o corpo. Então, quando você tá bem, quando você tá tratado, quando você tá curado, porque tem pessoas sim que conseguem a cura, aqueles clientes meus que se comprometem no processo, eles ficam curados. Eles não têm mais recaída. Já tem 5 anos que eu tô curada da minha depressão. E eu falo curada com toda certeza. Eu saí da cadeira do hipnoterapeuta sentindo essa cura no meu corpo. Assim como outros clientes que eu tenho também estão curados e não tem mais recaída. Então, essa questão do corpo, ela sempre está integrada com a mente. Quando você aprende a liderar a sua mente, você aprende a liderar suas emoções. E você fazendo a gestão das suas emoções,
É um poder muito grande que você ganha para a sua vida. Que aí você consegue viver de uma forma mais calma, mais tranquila, mais confiante. E aí você consegue até prosperar financeiramente na carreira, em outras áreas, na área de relacionamento. Porque você fica Porque bem. afeta tudo, né? Afeta tudo. Afeta, acho que o pessoal e o profissional em total, né? A vida inteira. A vida inteira. Autoestima. Ô, Joana, você falou, né, da questão, como a Elo falou, às vezes a falta de ar, de sentir que parecia... Eu já tive isso, tá? Então eu falo, é horrível, parece que você tá morrendo. E quando eu tenho crise muito forte, parece que tem alguém me sufocando, e aí eu não sei se a Elo teve crise de choro, mas eu tenho muita crise de choro. Eu falo, gente, isso é horrível, acho que só quem passa realmente, que tem essas crises, sabe como que é. Mas tem a questão de também sair, que a gente vê, eu vi algumas pesquisas, de sair manchas no corpo, que agora, né, quem tá sofrendo com mais ansiedade, começa a sair manchas no corpo, sente o corpo dolorido também? Com certeza, são muitas dores no corpo inteiro. Inclusive, tive 3 casos de fibromialgia, que é uma doença que acomete o corpo inteiro e é incapacitante, você não consegue nem levantar direito para fazer suas coisas, você tem que conviver com aquela dor. Essas 3 pessoas estão libertas da dor. Você tem que ficar tomando remédio todos os dias. Elas não tomam mais remédio. Então, a dor no corpo é um sintoma muito forte também da ansiedade. E você consegue se libertar de tudo isso, porque é só um sintoma. Quando você encontra a causa raiz, que foi onde tudo começou, e ressignifica e dessensibiliza aquela causa raiz, traz esclarecimento para a sua criança, na sua mente, você consegue ressignificar tudo e transforma. Então é muito rápido, é muito eficiente esse processo, porque você realmente sai dali sem os sintomas. Você não tem mais razão, sua mente não tem mais um motivo. A mente subconsciente, ela protege a gente. Então, por algum motivo, a sua mente te protegeu tendo esses sintomas que você tem hoje. Quando você entendeu, esclareceu, e você não tem mais a razão de ter aquele sintoma, tudo isso some da sua vida. Você não tem mais aquele sintoma. Legal. Ô, Ju, fala um pouquinho, né, o que é reprogramação mental. É aqueles áudios que a gente fica ouvindo? Tem a ver? É? Tem bastante. Eu aprendi muito quando eu me formei em hipnoterapia, junto com a Jo. A reprogramação mental, ela ajuda muito em casos de ansiedade, até para você conseguir outros patamares. Então, por exemplo, eu trabalho com alguns mentorados que eu gravo áudios e mando pro pessoal. Então, eu coloco uma música bem calma pro pessoal, tem todo um processo, então você precisa ali ter uma posição legal, você tá num ambiente tranquilo e seguro, e aí você vai fazendo essas repetições, porque você vai trabalhar com o seu subconsciente, como a Jo falou. Então, o subconsciente, ele é, sei lá, 95% do que a gente é hoje. Então, ele passa todas as emoções, tudo o que você sente de bom e de ruim tá lá. Então, se você tem alguma coisa que tá te travando, tá lá dentro do subconsciente. Então, quando você faz essas reprogramações, você literalmente muda ali dentro do seu subconsciente, você coloca uma nova programação. Então, quando a gente fala de reprogramação, então, depende qual é o tipo de reprogramação que eu vou passar para a pessoa. Então, tem se for tempo, assim, tipo... Porque às vezes, né, tem um pessoal da internet que fala assim, se você ouvir um áudio durante 20 dias, você já vai reprogramar. Mas sabe qual que é o segredo dos 21 dias? Tem um livro lá, O Poder do Hábito, que diz que minimamente alguma nova tarefa, alguma nova ação, ela vira um hábito a partir de 21 dias. Isso depende. Depende das pessoas. Sim. Então, tem gente que, sei lá, em 15 dias ela criou um novo hábito. Tem gente que demora 6 meses para criar um novo hábito. Então, quando a gente fala assim, faça isso por 21 dias. É para quê? Para você grudar aquilo no seu subconsciente. Eu preciso trabalhar com autoestima. Então, eu vou fazer um áudio colocando palavras positivas para você começar a se olhar no espelho e gostar do que você tá vendo. Se você fizer isso uma vez e amanhã não fizer, depois de amanhã não fizer, você vai continuar com sua autoestima baixa. Então, quando você faz isso com frequência, você vai grudando isso dentro do seu subconsciente e você vai sentindo aquilo. Você vai transformando o seu subconsciente e você passa a ser autoconfiante. Então, esse é um exemplo. Então, quando a gente trabalha com reprogramação, existem várias coisas que eu posso atingir através da reprogramação. Então, eu sempre falo, faça isso todo dia de manhã, faça por 10 minutos, não faz muito mais,
Porque se você não for treinado para fazer esses mais longos, meditações mais longas, você não vai fazer. Faz Então, uma vez só, né? Faz de 5, 10 minutos no máximo. Então você manda um áudio para uma pessoa, ela pode ver no YouTube. Eu tenho lá no meu canal do YouTube também, tem bastante reprogramação. Legal. Então você pode fazer isso, sei lá, todos os dias para melhorar determinada área da sua vida. Então quando eu falo de reprogramação no meu nicho, é mais para ajudar a performance, para a pessoa ter autoconfiança, para ela começar a se organizar, para ela ser menos ansiosa, parar de viajar e pensar um monte de coisa que não vai acontecer. Então a reprogramação ela serve para isso, para trazer a pessoa para o foco e conseguir mudar, sabe, o mindset dela e falar assim, cara, eu sou capaz. Sim. Só para acrescentar, o subconsciente ele entende duas formas de mudar uma crença. Porque uma crença você nunca vai conseguir não ter uma crença. Você tem uma crença. O cérebro ele tem o seu sistema de crenças que foi formatado desde a sua infância. Então, a única forma de você mudar isso é através de um forte impacto emocional, que é a hipnoterapia, ou através da repetição, que é a programação através dos áudios. Então, se você ouvir todos os dias aquele áudio, é aquela questão de fake it until you make it, né? Então, finge até você conseguir. Então, fale aquilo pra você mesmo que você não sinta aquilo, até que você realmente sinta. Exato. Que você é capaz, que você é incrível, que você consegue fazer tudo o que você quiser na sua vida, que você vai realizar seus sonhos. É isso aí. Isso é reprogramação, tem tudo a ver com hipnoterapia. Exato. E não é bullshit, é verdade. Se você quer alcançar determinada meta, tudo que existe no mundo, ele foi sonhado por alguém. Não existe um prédio, um carro, nada que alguém não sonhou. A diferença é que a pessoa que sonhou, planejou, se organizou e agiu. Então, quando você faz a reprogramação, você faz exatamente isso. Então, você começa a ter a autoconfiança de executar o que você precisa fazer. É muito legal, gente. É transformador, vocês não estão entendendo. Às vezes Ai, a gente acha maravilhoso. que não funciona, né? Imagina. Mas funciona. Funciona. Se você Muito. fizer certinho, funciona. Sim. Elô, fala um pouquinho, né, de como você utiliza aí sua experiência com ansiedade para ajudar outras mulheres. Quais dicas você pode estar deixando para quem está nos assistindo? Na verdade, Nath, eu trabalho hoje com essa parte de beleza justamente para que eu possa transformar a vida dessas mulheres. Essas mulheres hoje, às vezes, elas vêm ansiosas. E aí elas têm ali um momento que elas vão, elas conversam, elas desabafam. Então você ouvir o outro ajuda muito. E você poder ouvir o outro e ainda trazer mais beleza para ela, você fazer a pessoa se sentir bonita, é aquilo que você falou. A autoestima, você transformou a autoestima da pessoa, a pessoa passa a ser confiante. Então também é o que eu falo para as clientes, não adianta você vir fazer uma sobrancelha uma única vez. Porque ela vai crescer de novo e você vai precisar novamente. Então, se você simplesmente vai lá todo mês, a gente faz um momento para a cliente, para ela ter uma experiência, um espaço acolhedor para ela, vai mudar totalmente. Então, aquilo que eu passei, se eu puder, diminuir alguma coisa que ela vai passar, é melhor ainda. Porque vai poder diminuir aí esse tempo que ela estaria perdendo, né? Que ela teria que aprender. Então, eu troco muito com as minhas clientes, a gente conversa demais. E principalmente para pessoas que sofrem no trabalho. Então, eu sempre dou minha experiência profissional, a minha experiência pessoal também, para poder transformar a vida delas e fazer elas se sentirem lindas e confiantes. Legal. Antes de encerrar aqui o nosso podcast, quero agradecer aos nossos patrocinadores. A Vanessa, da Veja Personalizados, que faz as nossas canecas. Quero agradecer ao Felipe, da Reis Marcas e Patentes. A Bia, da Clínica Esplendor Oficial de Alphaville. A Kellen Souza Boutique. A Keline e a doutora Aline, da Clínica ABA, Odontologia e Estética. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada.
Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Meninas, pra gente encerrar, gostaria que cada uma deixasse aí suas redes sociais, onde o pessoal encontra vocês. Ju, também deixa aí seu YouTube, que eu já quero fazer essa reprogramação, hein? Tá bom. Bom, o meu Instagram é @JuFranconeri. No meu YouTube também tá como Ju Franconeri. Tô também no TikTok, tô no Facebook, tudo como Ju ou Juliana Franconeri, sempre @JuFranconeri. Me procura lá, que nos meus canais sempre tem ou dicas de produtividade, ou eu tenho reprogramação para te ajudar. Legal. Elô, fala aí também pro pessoal de casa, né? Aonde o pessoal pode te encontrar. Se você também, seu estúdio é presencial, onde o pessoal pode ir lá fazer as sobrancelhas, né? Trabalhar essa parte da autoestima. Eu quero convidar vocês para vir conhecer meu espaço. Eu atendo em Carapicuíba, em Alphaville. Então, vem conhecer, vem ter um tempo, acompanha lá no Instagram. O meu Instagram é elo, com H, _beleza. Justamente por conta dessa questão da beleza, que é muito além. Então, se você quer aí fazer alguma coisa que vai te libertar dos padrões, daquilo que todo mundo quer fazer igual, vem, marca um horário comigo, vamos conversar, porque tem muita coisa além da ansiedade, daquilo que a gente vai realmente conversar no dia a dia. Eu vou poder aí transformar a sua autoestima, com certeza. Obrigada, Elô. Joana, deixa aí, né, pro pessoal de casa também, sua rede, alguma dica de como melhorar aí a crise de ansiedade no dia a dia. As dicas se você estiver muito ansioso, você pode abrir mão, lançar mão de uma respiração organizada. Então, existem alguns tipos de respiração que podem ser feitas para que você se sinta melhor. Procurar a prática da meditação também, ou alguma coisa que te faça estar no momento presente, né? Então, pode ser, sim, também procurar melhorar sua autoestima, procurar ir no salão de beleza, tudo isso ajuda. E principalmente procurar tratamento para achar a causa raiz e eliminar de uma vez por todas esses sintomas. Então, as minhas redes sociais são @JoanaRebuzzi, REBUZZI, no Instagram. E no Facebook também é Joana Rebuzzi Maciel. Obrigada, meninas. Quero agradecer, né, por vocês estarem aqui nessa roda, por falar desse tema que é importante. E aí, as portas do Natcast estão abertas para vocês voltarem também outras vezes. E se você chegou até o final desse podcast e ainda não curtiu, curta, deixe o seu comentário, o que vocês acharam do podcast de hoje, compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Eu espero vocês no próximo Natcast.